lá, bacana. Agora essa aula a gente vai falar sobre as angiospermas para dar continuidade ao reino plantae, tá bom? Lembrando que eu tinha esquecido de falar isso no vídeo das gimnospermas, mas vou falar agora. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E já vai dando like aí no vídeo, tá bom? Isso aí ajuda a gente a continuar o trabalho. Desculpa não ter um quadro, tá? As condições não são as melhores hoje, tá? Justamente por causa dessa questão da pandemia do coronavírus, mas eu vou colocando as informações aqui do lado, tá? Por isso que eu não estou tão centralizado no vídeo, justamente para dar espaço para colocar as informações aqui do lado, tá bom? Então vamos lá. Angiospermas, tá? Angios, bolsa, espermas, semente. A semente está dentro de uma bolsa. Aí você fica pensando numa bolsa. Vamos lá, dizer que danada de bolsa é essa já já. As angiospermas, ela é um grupo de fundamental importância dentro das plantas, porque a maioria das espécies de vegetais são angiospermas. Elas dominam, tá, desse quesito. Por quê? São as plantas que melhor se adaptaram ao ambiente terrestre. E por isso que essa aula é uma aula introdutória para as angiospermas, tá bom? Elas têm muitos aspectos peculiares que afirmam essa melhor adaptação ao ambiente terrestre, e a gente vai vendo isso ao longo das outras aulas, né? Então essa é a primeira aula sobre angiospermas. As angiospermas é um grupo monofilético, tá? Conhecido também como antófita, tá? Ou seja, grupo monofilético porque eles descendem de um mesmo ancestral, tem um ancestral em comum, como todo grupo monofilético, tá bom? Tem características gerais, tá? Vamos lá, que características são essas? São traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores, tá? Só lembrando alguns conceitos. São cormófitas, ou seja, apresentam raiz, caule e folha, tá? São plantas que possuem ciclo de vida com alternância de gerações, como todas as plantas, mas, tá? Assim como as pteridófitas e gimnospermas, elas têm como fase duradoura o esporófito, tá? E como fase efêmera passageira, né? O gametófito, quase imperceptível nas angiospermas, tá bom? São plantas fanerógamas, ou seja, tem a sua estrutura reprodutora aparente. No caso das gimnospermas, a estrutura reprodutora era chamada de estróbilo, onde a gente tem um megaestróbilo, o feminino, e um microestróbilo, que era o masculino. Aqui nas angiospermas, essa estrutura reprodutora se chama flor, tá? Não esqueça. São plantas que são consideradas espermatófitas, ou seja, plantas que produzem sementes. Junto com as gimnospermas, elas são as plantas espermatófitas, tá? E também são chamadas de plantas sifonógamas, tá? Toda vez eu me perco nesse nome, mas é sifonógamas, tá? Vou até dar uma conferida aqui, porque no outro vídeo quase eu erro. Então, sifonógamas são plantas que formam o tubo polínico, tá? E a gente viu lá nas gimnospermas, tá bom? E uma característica de fundamental importância, é a principal característica das angiospermas, tá? É justamente aquela bolsinha lá que eu falei, tá? A semente está dentro de uma estrutura de uma bolsa chamada de fruto. O fruto é o ápice da evolução vegetal e ele é de fundamental importância para a dispersão das sementes, tá ok? Antes da gente terminar essa parte de angiospermas, a gente vai classificar elas, tá bom? Não é só isso não, angiospermas é um grupo muito extenso, é um assunto muito extenso, que tem muitos aspectos peculiares, como eu já havia falado, então a gente vai dividir em várias aulas. Mas antes de terminar essa aula, que foi bem rapidinha, bem simples, tá? A gente vai classificar as angiospermas. Como elas são classificadas? Elas são divididas em dois grupos grandes, embora hoje há três divisões, certo? Elas são classificadas em três grupinhos, tá? Mas são dois de fundamental importância e tem a maior parte das angiospermas.
Pronto, a gente tem as monocotiledôneas, tá? Como você está vendo aí na tela, e as eudicotiledôneas, que antes eram chamadas de dicotiledôneas, tá? Mas hoje o nome correto é eudicotiledôneas. E ainda tem um terceiro grupo chamado de dicotiledôneas basais. Só que esse grupo é tão pequenininho, né, que às vezes nem é tão considerado assim, tá? Mas aí a gente tem monocotiledôneas e eudicotiledôneas, principalmente, tá bom? Monocotiledôneas, a gente tem exemplos, tá aí na tabelinha para você: arroz, milho, cebola, tá? E você tá vendo aí na tabelinha. E eudicotiledôneas, soja, café, ervilha, tá? Preste atenção. Por que essa classificação de monocotiledôneas e eudicotiledôneas? O grande responsável por isso é uma estrutura chamada cotilédone. Tá? O cotilédone, ele é como a gente chama, aqui gosta de chamar de primórdio foliar. Tá? Ele é uma folha modificada, tá? Que ela ajuda na transferência de nutrientes. Tá? Quando você percebe, vou colocar uma fotinha aí para vocês. Tá? Você está vendo aqui nessa foto que eu tenho como se fosse duas folhinhas, certo? Dois primórdiozinhos de folha, que são os cotilédones. Como esses primórdios são dois, tá vendo aí? A gente considera essa planta como uma eudicotiledônea. Se fosse um só, seria uma monocotiledônea, tá? Então, só essa diferença entre elas? Não. Existem várias diferenças entre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Essa diferença é a que caracteriza o nome delas, tá? Monocotiledôneas só tem um cotilédone. Eudicotiledôneas, elas têm dois cotilédones, tá? Então vamos lá. As folhas no grupo das monocotiledôneas, elas têm nervuras paralelas. Aí, à medida que eu vou falando as características, eu vou colocando umas fotos para vocês observarem, tá? Então, tá aí, nervuras paralelas, tá certo? O caule possuem feixes vasculares, os vasos, certo? Estão difusos, espalhados pelo caule, e a raiz é do tipo fasciculada, ou o que a gente chama de cabeleira, tá bom? E flores trímeras, ou elas têm 3 pétalas, ou múltiplos de 3, 6, 9, certo? E não é só as pétalas, as outras partes das flores também, tá bom? As eudicotiledôneas, as folhas têm nervuras reticuladas, os feixes vasculares estão bem organizados, estão organizados em círculos e não estão difusos, tá? E o tipo de raiz é uma raiz axial ou pivotante, tá? E as flores podem ser tetrâmeras ou pentâmeras. Tetrâmeras com múltiplos de 4 ou múltiplos de 5, ok? E espero que as bênçãos tenham gostado da aula, tá certo? Depois a gente vai continuar com as geospermas, mas por enquanto só essa introdução. A próxima aula a gente vê mais, tá bom? Cheiro na criança, cheiro na família e estuda miséria.